Olá pessoal, eu me chamo Lúcio, sou do TLC da Diocese de Jequié e vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento. Bem, o Antigo Testamento é um conjunto de livros que vai narrar a história do povo judeu. Esse mesmo conjunto de livros, eles são divididos em 4 seções. O primeiro é conhecido como Pentateuco, logo em seguida vem os proféticos, os livros históricos e também os livros sapienciais. Partindo do princípio do Pentateuco, que é composto por 5 livros, o primeiro desses livros é o livro do Gênesis. E esse livro ele tem uma série de descrições. Antes de aprofundarmos sobre o conhecimento do Antigo Testamento, devemos lembrar que o Antigo Testamento ele foi escrito em diferentes contextos, em diferentes anos, em diferentes localidades, e um único livro ele pode ter até 2 ou 3 autores distintos. Ou seja, é um mosaico de narrativas que visa mostrar sempre que Deus sempre esteve ao lado do povo, que é um Deus de misericórdia, que Deus sempre buscou estar presente em meio ao seu povo. A primeira dessas narrativas que podemos encontrar no livro do Gênesis é a história da criação do mundo, que Deus vai narrar como ele criou o mundo, e o ponto principal da narrativa da história da criação é o ser humano, sobre a figura de Adão e Eva, na qual o ser humano é dotado de tal dignidade que nenhum outro ser ele vai possuir na terra. Logo em seguida encontramos a narrativa da história de Noé. E após a explicação que nós conhecemos sobre o dilúvio, um fato chama a atenção, que é a primeira das alianças que Deus faz com o seu povo. Logo em seguida nós temos a narrativa dos patriarcas, que é Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o Antigo Testamento narra que Deus visita-o, tanto ele quanto a sua esposa, em um momento que eles já eram de idade avançada, e até então eles não tinham filhos. E Deus promete a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão e Sara, eles acreditam nessa promessa divina. E com o passar do tempo, Sara, ela vai engravidar, e o filho da promessa é Isaque, que é o segundo dos patriarcas. E Isaque, em um determinado momento, quando Isaque já estava crescido, vamos dizer assim, Deus resolve testar Abraão, pedindo o seu filho Isaque em sacrifício. Abraão prontamente resolve conceder o pedido de Deus. Toma Isaque consigo, leva-o para o alto da montanha, como Deus o pede, e nas vias de sacrificá-lo, Deus ordena que ele pare, pois ele já tinha sido testado. Deus viu que a fé de Abraão era uma fé grande, consistente, e resolve colocar um cordeirinho para que seja feito o sacrifício. Podemos traçar um paralelo entre esse possível pedido de sacrifício que Deus fez a Abraão com o sacrifício verdadeiro de Cristo na plenitude dos tempos. Por causa disso, Abraão é muito conhecido como o pai da fé, porque Abraão sempre acreditou nas promessas divinas, mesmo as circunstâncias não propiciando que essas promessas iriam se concretizar. O terceiro dos patriarcas é Jacó. Jacó é a partir de Jacó que vai surgir o que conhecemos no Antigo Testamento como as 12 tribos de Israel. Ou seja, a partir da descendência de Jacó, a partir de 12 filhos homens, é que vai começar praticamente a se desenrolar toda a história do povo judeu do Antigo Testamento. Logo mais à frente, ainda no livro do Gênesis, temos a história de Noé, a narrativa em que se conta a história do dilúvio, e logo após o dilúvio temos uma outra aliança que Deus faz com a humanidade, mostrando-se assim que Deus sempre quis estar presente em meio à humanidade, que mesmo que aconteça tragédias, que mesmo que aconteça coisas que parece que Deus se ausentou, mas não, Deus sempre esteve presente em meio à história da humanidade.
desde o princípio até o final Deus estará presente. Ainda relatado nessa primeira parte do Pentateuco, entre tantas outras narrativas e fatos, temos a libertação do povo judeu do antigo Egito para um local que Deus havia prometido lá aos patriarcas, na primeira aliança que Deus tinha feito com o povo judeu. E Deus vem agora, através de Moisés, concretizar essa aliança. Então Deus usa de Moisés para poder libertar o povo da escravidão do Egito e levar para um local que o Antigo Testamento classifica como que lá corria leite e mel, ou seja, era um local onde o povo iria viver de uma forma feliz, sem os julgos antigos do rei do Egito e do povo egito que escravizava o povo judeu. Quando ocorreu essa libertação do povo judeu, a festa dessa libertação foi instituída como uma espécie de Páscoa, que eles conheciam como a Páscoa. Mais tarde, na plenitude dos tempos, quando Cristo veio ao povo judeu, Jesus deu um novo significado a essa Páscoa, onde não era mais uma libertação de um único povo de uma espécie de escravidão, mas era a libertação de toda a criação da escravidão do pecado. Nos livros históricos temos a narrativa de um povo que ele está sob o domínio de vários outros impérios. Com o decorrer do tempo, o povo de Israel ele foi dominado por diversos povos militarmente mais fortes que eles. Então, nesses livros históricos, narra-se toda essa história, todo esse contexto social que o povo de Israel viveu. E a mensagem que tem nessa parte do Antigo Testamento é a esperança. É a esperança que, mesmo dominado por um povo mais forte que ele, Deus sempre esteve em meio ao povo de Israel. Em seguida, temos os livros conhecidos como os livros proféticos, que são os livros nas quais vai descrever a história dos principais profetas que teve no Antigo Testamento. Normalmente, o livro profético ele vai descrever a história do personagem principal. Nem sempre vai ser o personagem, ou seja, o profeta, que vai ser o autor. Nesse caso, pode ser um segundo autor que está narrando a história desse personagem, mas é esse profeta que vai passar, que vai dar vida ao livro em questão e que vai passar a mensagem de Deus. E em meio a esses personagens, a esses profetas dos livros proféticos, nós temos alguns mais conhecidos, como por exemplo o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, o profeta Daniel e o profeta Elias. Desses todos, quem sabe o mais conhecido do Antigo Testamento, que o profeta Elias ele surgiu em um momento de grande estabilidade, onde o rei Acabe ele fazia coisas no reino de Israel que não agradava a Deus, até mesmo cultuando outros deuses no reino de Israel. E o profeta Elias veio para poder tentar voltar o povo à fé inicial, à fé dos 3 patriarcas que Deus havia feito a antiga aliança. Então o profeta Elias ele vem para poder tentar passar uma mensagem de esperança, para trazer o povo de Israel novamente ao convívio com Deus, para voltar à intimidade novamente com Deus. Por fim, o último conjunto de livros do Antigo Testamento é conhecido como sapienciais, ou seja, esses livros, como o próprio nome já diz, ele traz a sabedoria do povo de Israel, uma sabedoria popular do dia a dia. Dentre esses livros, podemos destacar 2, o livro de Salmos e o livro de do Cântico dos Cânticos. O livro de Salmos, eles são 150 salmos que visa expressar os sentimentos que os autores que compôs esse livro estavam passando naquele momento, seja de dor, seja de alegria, expressando um louvor, uma exortação, um pedido, uma forma de comunicar a Deus, uma forma de oração e contemplação, e que esses escritos ficaram. E para finalizar o estudo do Antigo Testamento, não poderíamos deixar de falar das figuras femininas importantes que o povo de Israel teve. Podemos destacar Eva, que, segundo a narrativa do Gênesis, Eva foi feita a partir da costela de Adão. Mas o que isso significa? Que ela, assim como Adão, possui a mesma dignidade de ser humano. Ou seja, não existe, o homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem, mas ambos são feitos
à imagem e semelhança de Deus. Uma segunda personagem feminina importante é a própria Sara, que é a mulher do primeiro patriarca Abraão, que a partir da sua infertilidade, Deus consegue transformar uma mulher infértil naquela que seria a raiz da árvore genealógica do povo de Israel, do povo judeu. Nós temos em seguida Rebeca, que junto com Isaac, um segundo patriarca, eles oraram por muito tempo para poder ter os seus filhos. Temos também a figura de Judite, com seu exemplo de coragem e de astúcia, que derrotou o rei Holofernes e assim protegeu o povo de Israel. E a rainha Esté, com seu exemplo de coragem, com sua simplicidade, ela conseguiu proteger o povo de Israel dos perigos dos outros povos, mesmo levando uma vida simples, mas atuava quando era preciso. Destaquei essas 5 personagens femininas para poder lembrarmos do arquétipo perfeito de mulher que é Maria, que é trazida no Evangelho, na plenitude dos tempos, para poder ser aquela que iria gerar o Filho de Deus. Se formos olhar as 5 características que eu elenquei dessas mulheres do Antigo Testamento, essas 5 características estão presentes em Maria. Assim, concluímos essa nossa pequena explanação sobre o Antigo Testamento. Claro, é muito maior, é muito mais rico do que caberia nesse pequeno vídeo, mas é uma forma de nos aprofundarmos sobre essa primeira parte da mensagem que Deus traz ao seu povo, ao povo de Israel. Mas é uma mensagem que não deve ser esquecida, pois a palavra de Deus ela não tem tempo nem local, mas ela deve ser vivida plenamente todos os dias de nossa vida. Em meio a essa alegria de conhecer a mensagem e a palavra de Deus, que possamos nos tornarmos cada vez mais íntimos de Deus e de sua mensagem, e que isso sempre nos leve mais alto.